Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, mais um domingo do Senhor, um tempo para a gente poder adorar a Deus, aprender um pouco mais da tua palavra, daquilo que Ele tem para nos ensinar. Bom, hoje nós estamos então no nosso último capítulo da nossa história, Trevas Nenhuma, né? Eu sei que muitos aí estão curiosos para saber que fim deu essa história tão aventureira, né, que a gente teve do Hamid e da Kinza, né? Bom, vamos recordar um pouquinho sobre a história que a gente sobre os capítulos anteriores, né? Rapidamente, apareceu uma menina muito diferente deles e essa menina era a Jane e a Jane era sobrinha da missionária. A Jane mostrou uma boneca para a Kinza e foi assim que ela descobriu que a Kinza era cega, né? Então foi assim uma situação bem constrangedora para ela, mas a Jane era muito arrogante, né? Tinha um estilo de vida onde ela mandava em tudo e então ela foi ajudar a tia a cuidar dos doentes, né, que foram chegando lá, e ela se sentiu muito importante ajudando a tia, mas ela não gostava de ver a tia mandando nela, né? Então ela realmente estava meio incomodada com isso. Um dia a tia convidou a Jane para ir num piquenique e ali a tia apresentou para ela Jesus, que é a luz do mundo, né? E a Jane ficou com aquele com o coração duro ainda e não quis ouvir o que a tia tinha para dizer por completo. Mas quando a Jane foi para casa à noite, ela ficou pensando nessas palavras da tia, que era a palavra de Deus, e então ela foi até a casa da tia, porque ela queria mais informações sobre esse Jesus que era a luz do mundo, né? E então, naquela noite, lá no Marrocos, a Jane, juntamente com a sua tia, ela aceitou Jesus. E então foi uma noite maravilhosa para Jane. Bom, e então voltando um pouco na história sobre o Hamid, ele vivia nas ruas com aqueles meninos, né? Que se tornaram grandes amigos dele, mas ele sempre ia na casa da missionária para poder ouvir sobre a palavra de Deus, para poder aprender mais, e ele aprendeu a ler e estava estudando bastante coisa sobre a Bíblia, e ele estava realmente muito interessado nisso. E ele ia na casa da missionária todos os dias. No início ele ficou um pouco enciumado, porque a tia estava dando toda a atenção para Jane, né? Mas depois que ele viu que a Jane gostava da irmã dele, ele ficou um pouco mais sossegado. Então, o Hamid estava se desenvolvendo bastante, ele trabalhava naquela barraca de sonho, né? Ajudando a fazer o sonho. E então ele sempre tinha algum dinheirinho, ele ia lá na casa da missionária ouvir as histórias, ele tinha comida lá também, ele podia ver a irmã dele também, sempre que era possível. Então ele estava vivendo uma vida razoavelmente boa, para ele estava muito bom desse jeito. E um dia ele estava lá na barraca dele, na barraca daquele senhor, trabalhando duro, né? Porque ele realmente era um menino que gostava muito de trabalhar. Quando de repente ele olha do lado e ele quase perde o fôlego. Ele fica apavorado quando ele vê o que ele viu. O que será que ele viu? Que foi assim que nós paramos na semana passada. Ele viu o padrasto dele. E o Hamid ficou desesperado e ele nem se mexia. E aí quando ele olhou mais para o lado, ele viu a missionária, a Jane e a Kinza andando pelo centro da cidade e o padrasto estava de olho, só olhando para ver aonde elas estavam indo. Mas o Hamid ficou tão apavorado, mas tão apavorado,
que ele nem pensou no que fazer. Ele falou assim, bom, a Kinza está em segurança com a missionária. Eu vou ter que dar um jeito de sumir, porque se ele me ver, ele vai me fazer roubar a Kinza da missionária e aí vai ser uma confusão. Então vai ser melhor ele não me ver. E então o Hamid saiu correndo, ele nem falou nada pro patrão dele, não falou, nem abriu a boca, ele só saiu correndo. E aí ele saiu correndo, saiu da cidade e foi se esconder nas montanhas. E de repente a Jane estava cuidando e olhando a Kinza, ela gostava muito de brincar e tudo mais. E a missionária entrou numa loja para ver alguma coisa e falou para Jane, olha, fica olhando aqui a Kinza enquanto eu vou ver aquilo que eu preciso ver ali naquela loja. E a hora que ela voltou, a missionária perguntou, uai, cadê a Kinza? E aí a Jane ficou assustada e falou, uai, mas eu tenho certeza que ela estava aqui, eu estava aqui brincando com ela, estava olhando para ela. E a Kinza simplesmente desapareceu. E elas começaram a procurar por ali e não conseguiam encontrar a Kinza de jeito nenhum. E aí a missionária começou a ficar apavorada. Falou, gente, como que pode uma criança sumir em questão de segundos? Eu sei que as crianças daqui têm uma habilidade de sumir, porque quando eles querem desaparecer, eles desaparecem. Mas a Kinza é cega, ela nem sabe o que quer desaparecer. Não, alguém pegou a Kinza. E a missionária ficou muito desesperada, muito chateada e falou assim, gente, eu preciso encontrar o Hamid. E aí ela foi lá onde estava a barraca lá de sonho e perguntou e nada, ninguém falava nada. Não, eu não sei do Hamid não. E aí ela ficou desesperada. Depois de 2 dias, de tanto ela perguntar daqui, perguntar dali, perguntou, até que os amigos do Hamid disseram assim, olha, missionária, eu vi que o Hamid ele saiu correndo em rumo às montanhas, ele deve estar lá nas montanhas. E então a missionária falou assim, não, então eu vou até as montanhas para procurar o Hamid. E aí ela foi até as montanhas e ela gritava, Hamid, Hamid. Ninguém respondia nada. Hamid, Hamid, eu preciso muito falar com você, Hamid. Aquele silêncio. Hamid, o que eu tenho que falar para você é sobre a Kinza. Por favor, apareça. A gente precisa conversar. E então, quando ele ouviu o nome Kinza, ele falou, bom, alguma coisa deve estar acontecendo. E então, ele apareceu. E ele chegou para a missionária e disse, uai, o que aconteceu? E aí a missionária falou, uai, Hamid, por que você está aqui escondido, aqui nas montanhas? E aí o Hamid ficou meio assim, sem jeito, não queria falar muito. E aí a missionária perguntou para ele assim, falou para ele assim, olha, Hamid, eu tenho uma coisa triste para te dizer. Eu não sei o que aconteceu, mas a minha sobrinha Jane e a Kinza estávamos passeando no centro e de repente a Kinza sumiu. Ela desapareceu e eu já procurei ela em todos os lugares, já fiz perguntas na cidade inteira, ninguém viu a Kinza. E eu estou desesperada porque eu preciso saber onde está a Kinza. E então o Hamid olhou para ela e falou assim, eu acho que eu sei onde está a Kinza. E aí a missionária falou assim, uai, como que você sabe onde está a Kinza? Aí o Hamid falou, é porque naquele dia que eu sumi aqui para as montanhas, há 2 dias atrás, eu vi o meu padrasto na cidade. E quando eu ouvi, ele estava de olho em vocês. Que vocês estavam passando ali na cidade, eu ouvi vocês e eu vi que ele estava de olho em vocês. E então eu fugi porque eu achei que você ia dar conta de cuidar da Kinza, né? Mas pelo jeito parece que a senhora não conseguiu dar conta. E ele pegou a Kinza de volta. E ela falou assim, nossa, Hamid, me desculpe, mas eu nem sabia quem era o seu padrasto. Se eu soubesse, eu teria tomado mais cuidado, não teria nem trazido a Kinza para andar comigo na cidade. E então a missionária falou assim, não, Hamid, é o seguinte, me mostra onde você mora e nós vamos até lá e nós vamos buscar a Kinza. Porque ele não pode pegar a Kinza desse jeito e sair e achar que tá tudo certo. E então o Hamid falou assim, tá bom, então vamos lá, porque o Hamid pensou, puxa, minha irmã é a coisa mais preciosa, vou ter que ir lá enfrentar esse homem de novo, mas eu vou lá para buscar a minha irmã. E então, pela primeira vez, o pai da Jane, a missionária e o Hamid, então eles entraram no carro e pela primeira vez
o Hamid entrou num carro. Nossa, o Hamid entrou no carro. Ele nunca tinha entrado num carro na vida. E ele entrou e ele olhava assim, aquele carro cheiroso, e ele se sentia até rico, né? E todo mundo olhando assim e vendo que ele estava dentro do carro, e ele estava todo importante dentro do carro, né? Imaginando, nossa, estou num carro super chique. E então o Hamid foi falando o caminho para ele ir até a casa, na casa dele, onde ele morava, né? Na outra cidade. E então, mas de carro, logicamente, eles levaram menos tempo do que o Hamid levou para vir até essa outra cidade. Porque o Hamid veio a pé, o Hamid viajou só de noite, o Hamid tinha que carregar a irmã nas costas, então, logicamente, ele demorou vários dias. Mas, nessa viagem de carro, eles demoraram talvez algumas horas até chegar na cidade dele. E então, quando foi chegando na cidade dele, ele já foi ficando com medo, já foi se abaixando assim, e a missionária falou assim, não, calma, vai dar tudo certo. E então eles chegaram até um lugar, que aí o Hamid falou assim, não, agora a partir daqui a gente tem que ir a pé, porque não dá para o carro entrar nessa parte aqui, porque essa estrada aqui é muito ruim. E então eles deixaram o carro ali, não muito longe, e aí o Hamid falou assim, olha, é só você ir reto, a minha casa fica ali em cima, é a terceira casa, é uma casa que fica, na frente da minha casa tem um pé de figo, vocês vão ver. E então a missionária e o cunhado dela, né, foram até lá e chegaram lá na casa, bateram palma lá na casa, e quem foi atender eles foi o padrasto do Hamid. E aí o Hamid, ele estava lá perto do carro, a missionária já tinha combinado com ele, falou, olha, você fica perto do carro, a hora que a gente conseguir pegar a Kinza, a gente já se encontra no carro. Então, o Hamid, ele não ficou necessariamente perto do carro, ele foi indo meio escondido e ficou atrás da casa só para ouvir a conversa, né? Então, a missionária chegou lá e falou assim, oi senhor, tudo bom? Então, eu sou uma missionária e eu estava na minha responsabilidade uma menininha chamada Kinza. Ela tem 2 anos de idade e eu sei que ela é irmã do Hamid, que são as crianças que moravam aqui na casa do senhor. E eu vim aqui para buscá-la. Aí o padrasto olhou com aquela cara bem carrancuda e disse assim, eu não tô sabendo de nada disso não, realmente, eu tinha aqui, né, a Kinza e o Hamid, mas eles fugiram e eu nunca mais ouvi falar deles, faz 7 meses que eles não estão mais aqui, então eu não faço ideia de onde eles estejam, então você perdeu seu tempo vindo aqui. E ela disse assim, não, mas eu tenho certeza que ele tá aqui, porque o senhor estava lá na cidade, né, ontem, essa semana. E ele falou assim, eu até fui na cidade, mas eu não vi a Kinza não, e ficou tentando desconversar. E aquela outra mulher desse senhor estava lá sentada no chão, lá, bem quieta, e a mãe do Hamid estava sentada do outro lado, assim, né? E aí, de repente, a hora que a missionária olha para a mãe do Hamid, a mãe do Hamid faz um sinal para ela, dizendo que a Kinza estava ali por ali, né? E então a missionária falou assim, eu tenho certeza que ela está aqui. E aí a missionária começou, Kinza, começou a chamar. Kinza, você está por aí? E aí, antes que aquela outra senhora pudesse perceber, a Kinza saiu de debaixo de um monte de cobertas que tinham ali, porque ela ouviu aquela voz que ela já conhecia muito bem, que era a voz da missionária, que ela já amava aquela missionária por tudo. Quando ela ouvia a voz da missionária, ela já ficava toda contente. E então a Kinza, a missionária falou assim, olha aqui, a Kinza tá aqui. E aí ela pegou a Kinza no colo, né? E aí aquele homem falou assim, só que é o seguinte, para você poder levar ela, vai ter que pagar um preço. E aí a missionária falou assim, a gente paga o preço que for, mas a Kinza não vai ficar aqui. E então eles negociaram lá quanto que ele ia querer, porque já que ele ia vender a Kinza pro mendigo, então que vendesse para a missionária.
E então a missionária fez as negociações. Enquanto isso, a mãe do Hamid saiu de lá de dentro da sala enquanto eles estavam fazendo as negociações e ela foi lá fora porque ela sabia que o filho dela estava lá. E então ela encontrou o filho dela que há 7 meses ela não via. E então ele abraçou a mãe e a mãe abraçou ele e ele disse: mãe, que saudade que eu tenho da senhora. E a mãe falou assim: e aí, meu filho, como vocês estão? Mãe, nós estamos super bem. A Kinza está sendo cuidada pela missionária. A missionária cuida dela muito bem. Eu moro lá pela cidade, mas assim, todos os dias, mãe, eu vou lá na casa da missionária e eu vou para aprender sobre a Bíblia. Sabe, mãe, aquele quadro, aquele homem bondoso, ele faz parte da Bíblia, ele está escrito na Bíblia. E então tem muitas histórias maravilhosas sobre ele. E eu estou aprendendo essas histórias, mãe. E a mãe falou assim: nossa, filho, que bom que você está aprendendo. Aí ele falou: eu inclusive, mãe, eu ganhei uma Bíblia. E eu estou lendo essa Bíblia para aprender todas as informações necessárias. E sabe, mãe, a coisa mais importante é que eu não tenho mais medo do escuro. Porque eu descobri que aquele homem da foto, ele é a luz do mundo. Como diz aquele versículo, né? De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. E então o Hamid contou para a mãe que ele realmente estava muito feliz vivendo lá. E ele disse: mãe, mas eu vou voltar para lá. Eu vou aprender um pouco mais sobre a Bíblia e sobre Jesus. E depois eu vou voltar para falar para a senhora sobre esse Jesus, porque eu não tenho mais medo. Mas eu preciso saber um pouco mais sobre ele, porque eu preciso contar para a senhora. E a mãe disse: então tá bom, meu filho, vai, aprende, porque eu preciso ouvir sobre esse Jesus. E então, de repente, o Hamid viu a missionária e o cunhado da missionária e a Kinza saindo em rumo ao carro. E aí o Hamid correu lá pro carro também, abraçou a mãe e a mãe falou assim: meu filho, vai e faça isso que você tem na sua mente e depois você volta, tá bom? E então a mãe abraçou a Kinza e agradeceu a missionária e falou: cuida bem da minha filha, eu sei que ela está muito bem cuidada nas mãos de vocês. E então a missionária, de repente o padrasto aparece do nada e fala assim: ah, você vai ter que pagar também pelo Hamid. Como que você está pagando só pela Kinza e você não está pagando pelo Hamid? E aí o Hamid entrou correndo no carro, o cunhado entrou no carro e já começou a dirigir, a missionária já entrou correndo, mas foi tudo muito rápido e saíram correndo e saiu cantando pneu, né? E então aquele homem não tinha mais o que fazer. E então, quando eles chegaram lá, novamente, a Jane ficou super feliz de ver novamente a Kinza. E aí o pai da Jane ficou muito comovido com aquela situação, e principalmente com a situação da Kinza. E então o pai da Jane disse: olha, conversou com a esposa, né? Conversou com a Jane, e eles fizeram uma proposta. Olha, você não gostaria que nós levássemos a Kinza conosco para a Inglaterra? Porque ela pode morar conosco e ela pode entrar numa escola especial para cegos. E nessa escola ela pode aprender a ler, aprender a escrever e ela pode ter uma vida diferente, né? E nós gostaríamos de ajudar a Kinza dessa forma. E aí a missionária falou assim: olha, eu vou conversar certinho com o Hamid. Eu acho até uma boa ideia, desde que vocês me prometam que vocês vão ensinar para a Kinza sobre a palavra de Deus. E então eles disseram: não, com certeza, nós vamos ensinar sobre a palavra de Deus e a Kinza vai frequentar a nossa igreja lá e ela vai ser muito bem tratada. Você tem a nossa palavra. E então a missionária conversou com o Hamid e o Hamid, com lágrimas nos olhos, ele disse: olha, eu vou sentir muita falta da Kinza, mas eu tenho certeza que esse lugar vai ser o melhor lugar para ela. E então, depois de alguns dias, o Hamid e a missionária disseram tchau para a Kinza, e a Kinza entrou no carro
e foi morar na Inglaterra junto com a família da Jane. E depois de muito tempo, o Hamid recebeu notícias da Kinza que ela estava realmente aprendendo sobre Deus. E anos mais tarde, a Kinza, quando ela entendeu que Jesus era a luz do mundo, mesmo ela sendo cega, ela entregou a vida dela para Jesus. E o Hamid estava bem chateado com essa questão da irmã dele ir embora. E aí, na hora que eles disseram tchau, né? A missionária chamou o Hamid para ir na casa dela para tomar um chá e comer alguns biscoitos. E aí a missionária disse: Hamid, você não gostaria de morar aqui comigo? Porque tem agora o lugar onde era da Kinza, você pode ficar aqui na minha casa. E aí o Hamid pensou e falou assim: não, eu acho que eu não quero, porque eu acho que se eu ficar morando junto com os meus amigos, eu vou ter mais oportunidade de falar de Jesus para eles, porque eles não conhecem do amor de Jesus assim como eu conheço. Então eu prefiro viver do jeito que eu estou, eu venho todos os dias aqui para aprender da palavra de Deus. E sabe de uma coisa, missionária? Eu preciso de aprender um pouco mais, porque um dia eu quero voltar lá para minha família, eu quero voltar lá para minha mãe, eu preciso contar para minha mãe sobre esse Jesus, porque ninguém até hoje foi lá onde eu moro, lá naquela minha cidade, para falar sobre Jesus. E então a missionária ficou muito emocionada e disse: sabe, Hamid, você sabia que a Bíblia fala que a gente tem que ir e pregar o evangelho a toda a criatura? E você está fazendo isso, você está cumprindo esse ID. Eu estou muito feliz com isso. E então passou-se mais algum tempo que o Hamid aprendeu bastante sobre a Bíblia, sobre Deus, decorou muitos versículos da Bíblia, ele tinha bastante conhecimento da Bíblia e das coisas de Deus. E então um dia o Hamid chegou para a missionária e falou: missionária, chegou o dia. Eu acho que agora eu estou pronto para voltar para minha casa, para falar de Jesus para minha mãe. E então a missionária, com o coração bem apertado, porque ela gostava demais do Hamid, ela estava bem triste, mas ao mesmo tempo ela também estava muito feliz, porque o Hamid, ele tinha no coração dele o desejo de ser um missionário para sua família. E então, depois de alguns dias, o Hamid se preparou para voltar para a casa dele. E então o Hamid disse para a missionária: olha, eu vou porque eu preciso falar de Jesus para eles. E aí o Hamid agora, ele fez essa viagem, mas ele já não tinha mais medo, porque ele tinha na vida dele aquele Jesus que é a luz do mundo. E então o Hamid fez novamente essa viagem de volta. E a missionária nunca mais viu o Hamid, mas ela soube que ele cumpriu o propósito dele, de falar de Jesus para a família dele. Bom, então, assim, nós finalizamos a nossa história, Trevas Nenhuma, e eu espero que essa história tenha tocado no seu coração, que você tenha aprendido sobre Jesus, que é a luz do mundo. E assim como o Hamid, existem muitas crianças, ou o Hamid, ou até mesmo a Jane, existem muitas crianças que são como eles, que não têm esse Jesus no coração, que não reconhecem esse Jesus como a luz do mundo, continuam na escuridão. Será que você é uma criança dessa? Será que você vive com esse medo, uma incerteza do amanhã, né? Hoje nós estamos vivendo no nosso país uma situação tão difícil, a gente nem sabe se a gente vai pegar a doença, se não vai, se a gente vai morrer ou não vai, e muita gente fica com medo. Mas e você? Você tem esse Jesus? Porque se a gente morrer, se eu morrer, eu sei que eu vou poder um dia estar no céu com Jesus. E você? Você tem essa certeza? Você já entregou a sua vida para Jesus? É muito importante você fazer isso. Se você não fez isso, você pode fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus. Aquele Jesus que é a luz do mundo, que faz diferença. Bom, então encerramos aqui a nossa história. Na próxima semana nós temos algumas novidades chegando aí, né? Vamos fazer algumas coisinhas diferentes e a gente espera te encontrar novamente na próxima semana. Que Deus te abençoe. Tchau!